possível produtizar o RH? Que história é essa? Não é só possível, como devemos produtizar o RH. Porque o produto é o fruto daquele negócio que a gente faz, né? Eu costumo dizer que produto bom é produto que as pessoas usam, né? Seja aquele aplicativo que a gente escolhe para fazer delivery de comida, para se transportar, seja aquele que dá aquela rota perfeita quando está condicionamento na rua, ou até mesmo aquele shampoo, né, que a gente usa, que é específico para aquela necessidade que a gente tem, né? Porque o que todos esses bons produtos têm em comum e o que fazem as pessoas usarem, né? Eles atendem a uma necessidade. E por trás dessa necessidade existe um propósito. Então, para o produto ser bom, ele tem que ter fit de mercado e satisfazer a necessidade que o seu consumidor, o seu cliente, a pessoa na qual você trabalha em prol de alguma coisa, tem no final do dia, né? Então, quando a gente fala de produto, a gente fala de 3 elementos que são primordiais para a gente determinar o sucesso desse produto e do negócio que você atua. Que o primeiro é o mercado, o segundo, o produto, e o terceiro são as pessoas, né? Então, quando a gente fala de produtizar o RH, a gente está falando de dar um passo à frente e o RH se tornar protagonista e muito mais estratégico dentro das organizações, quando a gente traz essa visão de produto, né? Porque no final, no mundo que a gente vive, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta às mudanças. E se a gente falar de se adaptar às mudanças, a gente requer agilidade. Zé, tá perfeito isso daí que você tá falando. Demos um overview aí super importante sobre a importância da cultura de produtos e tudo mais, e trazendo isso para o RH. Mas olha, eu acho que vai ficar muito interessante se você conseguir ajudar a gente a exemplificar como a gente aterriza todos esses conceitos aí, né? Como que a gente bota isso em prática? Como que a gente pode ajudar os RHs a terem esse olhar mais alerta, né, para a produtização daquilo que eles fazem, do que eles oferecem para os seus clientes internos, né, que são os colaboradores? Como a gente poderia produtizar o RH? Sabe aquele programa que normalmente a gente faz, que são programas que levam 1 ano? Gente, não dá mais para a gente fazer isso. Porque o que mais pode acontecer é a gente chegar no final desse período e a gente atender a necessidade daquilo que foi planejado no primeiro dia. A gente tem que reduzir esses ciclos e conseguir tirar dali desse programa coisas que são acionáveis, né? Então, se a gente tem programas de desenvolvimento de pessoas, programas de capacitação de liderança e programas que são mais voltados, né, ao dia a dia, à jornada do RH, é muito importante que a gente consiga trazer coisas que são entregáveis, né, a um ciclo mais curto que a gente faz no nosso dia a dia, porque no final não só o produto, mas como a pessoa e o RH produtizando aquela entrega é uma coisa viva, né? É um organismo vivo. E esse organismo, ele está em constante transformação. E, Karenzita, o que você acha? Isso não está te remetendo a um exemplo que a gente viveu recentemente? Uma história muito interessante isso que você está falando. E depois eu queria que você me falasse um pouquinho sobre fatia, porque eu acho que isso tem tudo a ver com fatia também, né? Eu me lembro, eu e a Fê, nós estávamos num cliente, né, há pouco tempo, e estávamos no RH. E no RH eles tiveram a ideia, então, de, a gente precisa se organizar, e eu acho que um dos treinamentos que a gente precisa trabalhar com a liderança, era um programa de liderança, é a parte de feedback. E aí, eu e a Fê, né, falamos, vocês já conversaram com os clientes, né, do programa, os líderes? Quando eles falaram, não, né, não conversamos, a gente percebe pelo dia a dia, né, pelos comportamentos, etc., e aí nós acabamos abrindo então a possibilidade, pedimos até para abrir a possibilidade de conversarmos com os líderes, entender um pouquinho dessas necessidades. E apareceu uma coisa completamente diferente de feedback. Foi muito interessante isso, porque enquanto os gestores, né, os especialistas em RH estavam já partindo do pressuposto que aqueles líderes precisavam de um desenvolvimento com feedback também, né, para trabalhar feedback, eles viram depois que no dia a dia eles queriam era aprender a compreender os comportamentos dos seus colaboradores para ter uma aproximação, uma melhor abordagem e assim por diante. Ou seja,
muitas vezes a gente está num lugar, né, de conhecedor, né, daquele assunto, de muita experiência, o que é super válido, e a gente supõe que o outro, que o nosso cliente está esperando algo. Mas se a gente não ouvir, né, como é que a gente faz, né, Fê? Não, e exatamente, e muito em cima disso, quando a gente está falando de desenvolvimento de produtos também, né, a gente está falando de de desenvolver produtos e serviços que sejam extremamente aderentes à necessidade de quem vai consumir esses produtos e serviços, certo? Então, a gente tem que realmente se despedir, se sair desse lugar de que a gente sabe tudo que a gente precisa fazer nos nossos programas de liderança, de desenvolvimento, de capacitação, de sustentabilidade, seja lá do que for, né, de comunicação. A gente tem que sair desse lugar de que a gente sabe tudo que precisa entregar para a organização, para os colaboradores, e ir para um lugar de, cara, vamos explorar e vamos entender o que esse cliente, né, que é o teu mercado interno, se a gente for levar para a linguagem aí de produto, mercado e tal, o que esse seu cliente interno precisa, né? Quais são as dores, quais são as necessidades, né, não atendidas, quais são os desejos deles dentro da organização, para que você, então, enquanto RH, desenvolvedor de produtos, né, designer de experiências para esses colaboradores, se a gente ainda for levar, né, para um outro papo que a gente teve sobre jornada, de estar desenhando aquela experiência, como é que a gente então entrega experiências, né, para esses colaboradores que sejam extremamente aderentes e incríveis às necessidades deles, né, para atender essas necessidades e essas dores. Então, o desenvolvimento de produtos, acho que vai muito nessa linha também, né, e entregar pouco a pouco, né, aí resgatando o ponto que você pediu para o Zé explorar um pouquinho mais sobre fatia, olhar para esses programas que a gente pode entender que são produtos, né, de RH, mas trazendo a visão de fatias, que a gente também já teve um papo aqui, mas acho que cabe perfeitamente aqui nesse momento. Zé, o que é uma fatia? Como é que a gente pode fatiar os programas, né, que são os grandes produtos de RH, por exemplo? Legal. Já vou começar fazendo esse depara. Ao invés da gente falar de programa, vamos tratar isso como um produto, né? E quando você tem um produto, você tem imensas ideias. Você tem um plano muito grande. Esse exemplo que vocês trouxeram é o perfeito de você planejar uma coisa e entregar uma outra, mas usando agilidade para que você entregue resultado, não só algum entregável, né? Para a gente potencializar essa entrega de valor. E a fatia, ela nada mais é do que um pedaço desse seu produto, que é o mais importante e que está mais aderente à maior prioridade que você tem da necessidade, né? Então, isso que a Fernanda falou para a gente, da gente conseguir, né, trazer esse olhar para a necessidade e para o propósito daquelas pessoas que são os consumidores daquele produto, desse produto, olhando internamente, né, dentro da empresa, o RH se colocando com esses programas /produtos, atendendo essas necessidades, a gente abre o leque onde a gente tem que trabalhar aquilo que é mais importante. E para saber o mais importante, a gente tem que entender esse propósito, né? Então, essa fatia, dentro de tudo que vocês precisam fazer na jornada hoje, dentro da área do RH, ela nada mais e nada menos consiste com um olhar um pouco mais local dessa coisa mais importante, né? Então, seja por programas, seja por um programa específico, ou seja por uma iniciativa, né? Porque para você começar isso, você não precisa começar com tudo. Então a fatia, o que ela traz para a gente? Quanto maior o tamanho daquilo que a gente fala, maior é o grau de incerteza que a gente vai ter na entrega de valor. E se a gente entregar incerteza, o nosso cliente vai consumir incerteza, ele não vai conseguir usar a solução, né? Então, você conseguir fracionar, né, esse grande programa, esse grande projeto em uma coisa menor, entregável e acionável num menor espaço de tempo, você consegue maior poder de manobra e muito mais adaptabilidade, né? Que é, no final, é disso que a gente fala. Agilidade é sobre se adaptar a essas mudanças. Então, suponha que dentro de tudo que você pode fazer, você faz uma iniciativa e essa iniciativa atende ao propósito daquele seu cliente, você já deu o primeiro passo e você já chegou na frente
nesse programa de evolução, naquela capacitação. Então, falando sobre toda a jornada de RH, se desprendendo de admissão e até outras métricas de turnover, a gente tem essa jornada, né? Como um todo, de ponta a ponta. Se a gente olhar fracionado para onde está doendo mais, e a gente conseguir extrair dessas possíveis soluções uma fração que resolva o nosso maior problema, aí a gente está falando de uma fatia de valor, que é basicamente isso. Uau. Então, bem, vamos então, gente, produtizar o RH? Vamos, é possível. Vamos. Zé, muito obrigada por ter vindo hoje no nosso bate-papo. Pessoal, esse foi nosso tema de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Para mais informações aí sobre RH, acesse o K21.global, lá no nosso hub, tudo sobre RH Ágil. Até a próxima.